Assassinos em série geralmente escolhem as pessoas mais vulneráveis possíveis, geralmente trabalhadoras sexuais, pessoas sem teto ou qualquer outra aparente fragilidade perante a sociedade. Gainesville, na Flórida, é uma cidade pequena e também uma cidade universitária. No ano de 1990, algumas garotas estavam terminando de se mudar para um apartamento. Eram elas Sonia, de 18 anos, e Christy, de 17. Elas estavam prontas para começar as aulas na Universidade da Flórida. Elas se conheceram no início do verão daquele ano e decidiram dividir o apartamento, já que os alojamentos estudantis que ficavam no campus da faculdade estavam todos lotados. Então elas encontraram um lugar em um condomínio de apartamentos que ficava bem próximo ao campus. Os apartamentos ficavam a apenas algumas quadras da faculdade. No entanto, a mãe da Sônia sempre detestou o fato da filha ter que morar fora do campus da faculdade. Olá! Eu sou a Vanessa Bap e no caso de hoje nós vamos falar sobre uma série de crimes terríveis que foram cometidos por um serial killer em busca principalmente de universitárias. Agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Na noite do dia 23 de agosto de 1990, a Sônia ligou para o namorado de um telefone público, porque as garotas ainda não tinham instalado uma linha telefônica no apartamento novo delas. A Sônia prometeu ligar para a mãe em breve, assim que a linha fosse finalmente instalada no dia seguinte, que seria uma sexta-feira. De qualquer maneira, os pais da Sônia sabiam que ela iria se comunicar em breve, porque a Sônia era muito próxima da mãe. Mãe e filha eram muito envolvidas com a igreja e inclusive cantavam juntas no coral. A Sônia era uma aluna muito dedicada e gostava de jogar softball. A Sônia amava crianças e dizia que tinha um jeito muito especial para lidar com elas. Inclusive, a Sônia trabalhava em uma creche da igreja, isso por 3 verões antes de ir para a faculdade. Naquela ligação em que ela fez para o namorado, ela contou o quanto ela estava animada com o novo apartamento, e eles combinaram de se verem naquele próximo final de semana, já que o namorado da Sônia estava estudando em um outro estado, no Tennessee. Os dois conversaram pelo telefone e desligaram, já que ela estava cansada e teria que voltar para terminar as instalações no seu novo apartamento. A colega de quarto da Sônia, a Christy, também estava terminando de se acomodar. Ela ainda tinha 17 anos, estava quase completando 18 e estava muito animada para começar as aulas como caloura. Assim como a Sônia, a Christy também era uma estudante exemplar, formada em uma escola religiosa. Ela jogava vôlei e softball e sonhava em se tornar uma arquiteta. Mas em vez de sonhar com arranha-céus, a Christy queria projetar moradias para os mais pobres. O apartamento das meninas tinha 2 níveis, 2 andares. Uma sala de estar que ficava no andar de baixo e os quartos no andar de cima da casa. Na noite do dia 23 de agosto, a Sônia foi para o seu quarto no andar de cima do apartamento, mas a sua colega, a Christy, decidiu dormir ali mesmo, no sofá que ficava no andar de baixo. Nas primeiras horas da manhã do dia 24 de agosto, um homem arrombou a porta delas com uma chave de fenda, viu a Christy dormindo no sofá e ficou olhando para ela por um tempo sem que ela acordasse. O homem decidiu subir para os quartos, onde encontrou a Sônia dormindo. Ele então puxou uma faca, semelhante a uma faca de caça, e começou a golpear a Sônia. Enquanto ela lutava pela vida, ele colocou uma fita adesiva em sua boca e continuou o ataque cruel. Ela ficou inconsciente por cerca de 1 minuto antes de sucumbir aos ferimentos. Então, o homem desceu as escadas e voltou para onde a Christy estava dormindo e colocou uma fita dupla sobre sua boca e em seguida prendeu as mãos dela atrás das costas. Ele cortou as roupas de Christy e com a mesma faca ensanguentada usada na Sônia, ele ameaçou a Christy e cometeu o abuso sexual. Quando ele terminou, fez a Christy deitar de bruços no chão, perto do sofá onde ela tinha dormido, e então a esfaqueou 5 vezes nas costas. E então, como um fantasma, ele voltou para a noite. Nenhum vizinho o viu ou ouviu qualquer grito das meninas. No dia 26 de agosto, 3 dias depois do ataque noturno, os pais das meninas ficaram preocupados, pois sabiam que as meninas estavam esperando para instalar o telefone, que já deveria ter sido instalado àquela altura. Elas eram adolescentes indo para a faculdade em uma outra cidade. Claro que os pais ficaram preocupados. Os pais das meninas então pediram que alguns conhecidos da família, que morava a menos de 1 hora do apartamento das meninas, fosse verificar se estava tudo bem com elas. Chegando lá, eles bateram na porta do apartamento, mas tudo estava muito quieto. Eles então pediram
que um homem que fazia a manutenção dos apartamentos do condomínio abrisse a porta do apartamento. Com a autorização da gerente do escritório do condomínio, eles abriram o apartamento. O zelador, no entanto, saiu apressado de dentro do apartamento, gritando, e logo depois vomitou. Logo, a polícia foi acionada. Os investigadores encontraram o corpo da Christie no primeiro andar do apartamento. Ela havia sido estuprada, esfaqueada e seu corpo tinha sido mutilado. No andar de cima do apartamento, eles encontraram a Sonia, ainda deitada em um colchão de água. Ela foi esfaqueada por todo o torso e nos braços. O corpo da Sonia foi deixado de forma provocativa, como se fosse para que os policiais encontrassem ela daquele jeito. Um dos jornalistas que cobriram esse caso relatou que a Sonia foi encontrada nua com o corpo deitado de costas na cama, com os pés no chão, e seu cabelo comprido estava espalhado na cama. Os pais da adolescente receberam a ligação que todos os pais temem. Eles então fizeram uma viagem de carro de quase 5 horas, entorpecidos pelo choque e pela tristeza. Mas o que os pais e os policiais ainda não sabiam é que uma terceira menina também havia sido estuprada e assassinada, outra estudante universitária. Crystal Lee foi encontrada naquela mesma noite em que Sonia e Christie foram encontradas também. Crystal Lee estava com quase 19 anos e queria ser policial. Ela ia para a faculdade durante o dia e à noite trabalhava meio período no escritório do xerife. A Crystal era uma estudante de honra na faculdade. Ela era uma excelente aluna e também uma funcionária muito confiável que nunca faltava ao trabalho e nem mesmo se atrasava. Ela morava sozinha em um apartamento ali perto. Na noite do dia 25 de agosto, após voltar das aulas, ela foi trocar de roupa para ir trabalhar. Mas ela não sabia que havia um homem olhando para ela. Ele havia espiado seu quarto alguns dias antes, e depois que a Crystal saiu para trabalhar, o homem abriu a porta com uma chave de fenda. Ele carregava uma pistola e uma faca, assim como antes, mas ele nunca usou a arma. Naquela noite, quando ela voltou para casa e entrou pela porta, o homem, que ainda estava esperando, pulou por trás e a estrangulou. Crystal também foi amarrada, estuprada e esfaqueada até a morte. Na noite seguinte, ela não apareceu no escritório do xerife para trabalhar. Então o chefe dela ligou algumas vezes, mas não teve resultado. Eles então imediatamente enviaram 2 oficiais para o apartamento da garota para ver se ela estava bem. Quando entraram no apartamento, os policiais encontraram uma cena horrível. O corpo da Crystal foi encontrado sentado com os pés no chão e o tronco havia caído para frente e ela havia sido decapitada. A sua cabeça estava em um instante, como se estivesse olhando para o próprio corpo. A polícia obviamente conectou os 3 assassinatos e disse publicamente aos jornais locais que eles tinham algumas pistas. Os pais dos alunos e residentes da cidade começaram a se preocupar, mas o pânico nessa altura ainda não havia atingido o auge. Mas infelizmente isso estava para mudar, já que mais 2 corpos foram descobertos naquele mesmo mês de agosto. No total, 5 estudantes foram encontradas mortas em apenas 3 dias. Helicópteros sobrevoavam a cidade e os estudantes, apavorados, davam entrevistas para os jornais, que a essa altura estavam lotando a cidade. O assassino foi apelidado de o Estripador de Gainesville, provavelmente devido aos detalhes gráficos da mutilação que foram impressos nos jornais de todo o país. A cidade de Gainesville agora estava histérica. As pessoas ficaram horrorizadas e assustadas. A situação de histeria estava tão grande que especialistas em saúde mental foram levados de todo o país para ajudar os residentes a lidar com a ansiedade que sentiam. Os alunos e outros jovens estavam tão apavorados com a possibilidade de serem a próxima vítima que muitos alunos começaram a dormir juntos em um único dormitório. As coisas não eram tão ruins durante o dia, mas depois que as luzes da rua se apagavam, o pânico se instalava. A polícia começou a receber uma média de 1.400 ligações por noite. As mulheres da cidade não andavam mais sozinhas. Os jornais pararam de ser entregues porque as pessoas que faziam as entregas estavam com muito medo. Os motoristas que trabalhavam com entrega de pizza começaram a reportar para os gerentes dos estabelecimentos exatamente para onde estavam indo,
quanto tempo levariam para fazer uma determinada entrega. A essa altura, a mídia estava em toda parte pela cidade. As notícias tinham tomado proporção nacional. Cerca de 500 dos 30 mil alunos da Universidade da Flórida saíram da cidade. Os alunos foram informados de que não seriam penalizados por sair e retornar mais tarde para a faculdade. Claro que havia muitos rumores pela cidade sobre quem era o possível estripador de Gainesville. Haviam boatos de que ele poderia ser um médico ou alguém da área de saúde com base nas mutilações que eram descritas nos jornais. O escritório do xerife da cidade chamou agentes de toda a Flórida para ajudá-los a investigar os assassinatos, e cerca de 100 investigadores estavam ativamente trabalhando nesse caso. Inclusive, 16 desses investigadores foram treinados em fazer perfis psicológicos, e alguns desses trabalharam no famoso caso do serial killer Ted Bundy. Os detetives sabiam que haviam várias semelhanças entre os 5 assassinatos. Além dos resíduos de fita adesiva, havia resíduo de sabão. Notaram também que o assassino entrava nas residências pelas portas dos fundos, e cada casa ficava perto de uma área arborizada, o que permitia a entrada do assassino sem ser notado. A criminalidade na cidade parecia só piorar, já que o banco local, localizado a cerca de 1 quilômetro de distância da casa de uma das vítimas, foi roubado, e durante esse roubo, a caixa colocou um pacote de tinta vermelha na sacola do dinheiro. Mais tarde, naquela mesma noite, um policial viu um homem com um pacote entrando na área arborizada da região. O policial o perseguiu, mas acabou perdendo o homem na mata. Mas o policial não desistiu e chamou mais policiais para entrarem na mata para fazer uma busca maior. E assim, os policiais acharam uma barraca, onde tinha um saco de dinheiro com a mesma tinta vermelha que a caixa colocou dentro do pacote. Eles também encontraram uma arma, uma chave de fenda e um gravador com uma fita dentro. Bom, alguns dias depois, um jovem de 18 anos chamado Ed Humphrey foi preso por agredir sua avó. Ele era conhecido por carregar com ele facas. A polícia revistou toda a casa e encontraram revistas sobre armas, facas e mulheres. O Ed tinha arranhões recentes e, apesar de não terem conectado ele aos casos, ele ficou 10 meses em uma instituição para tratar doenças mentais, mas ele nunca foi acusado de nenhum crime relacionado aos assassinatos. Como os crimes começaram a tomar uma proporção nacional, a polícia de uma cidade ali próxima ouviu falar sobre os assassinatos que estavam acontecendo na cidade de Gainesville e pensou que eles eram muito semelhantes a um dos casos que eles tinham por ali, os assassinatos da família Grinson. Tom Grinson, de 55 anos, era um veterano do exército. Ele era divorciado e morava com a filha, que já era adulta, e também tinha um outro filho chamado Scott, que inclusive tinha acabado de se casar. O Scott estava em lua de mel justamente por ter acabado de se casar naquele final de semana, quando a família inteira dele foi assassinada. O Tom foi esfaqueado várias vezes nas costas e no peito. A filha dele, adulta, foi encontrada nua e parcialmente pendurada em uma cama. Ela foi esfaqueada pelo menos 3 vezes nas costas, mas o seu corpo foi deixado virado para cima. Não havia sinais de entrada forçada na casa, muito menos de saque ou roubo. Havia alguma indicação de luta, mas não era nada tão perceptível. A população das duas cidades agora estavam desesperadas. As duas polícias começaram a trabalhar juntos, já que o corpo da filha do Tom havia sido colocado de forma muito parecida com as vítimas universitárias. Também havia resíduos de fita adesiva e semelhanças com a limpeza do corpo. O DNA não era tão avançado em 1990. No entanto, eles foram capazes de determinar o tipo sanguíneo do criminoso por meio do sêmen encontrado na cena do crime. O sêmen também foi deixado para trás em todas as 3 cenas de crime no caso das universitárias. Esse material foi testado e descobriram que o criminoso tinha sangue do tipo B. Isso não ajudava muito, mas era melhor que nenhuma pista. Até que não muito tempo depois disso tudo, uma mulher chamada Cindy chamou a polícia e disse que achava que poderia saber quem era o responsável pelos assassinatos das estudantes universitárias. Ela estava na Flórida a passeio com sua família quando soube dos assassinatos. Enquanto assistia a uma reportagem na TV que mostrava e explicava sobre os casos, ela instantaneamente pensou em um homem que ela conhecia, chamado Danny. Esse Danny costumava sair com o marido dela. Os dois eram amigos, e em certa ocasião, Cindy disse que ouviu Danny dizer: "Um dia vou deixar essa cidade e vou para um lugar onde as garotas são lindas e posso
simplesmente me deitar ao sol e observar as mulheres bonitas o dia todo. Mas não era só por isso que ela suspeitava dele. A suspeita, na verdade, começou quando o Danny disse que ele tinha um problema. Ele disse que o problema dele era que ele gostava de enfiar facas nas pessoas. Então, quando ela ouviu aquela reportagem falando sobre os assassinatos das estudantes universitárias na TV, ela não pôde deixar de fazer essa conexão. Mas ela ainda não chamou a polícia logo de cara. Somente em novembro, depois de meses sendo assombrada por essa hipótese, que ela finalmente ligou para o gabinete do xerife local. Quando a polícia investigou o Danny, eles viram que ele tinha várias condenações por assalto à mão armada. No entanto, isso fez com que os investigadores acreditassem que o Danny estaria envolvido àquele assalto a banco que tinha acontecido. Isso porque, como eu disse, uma arma e uma chave de fenda foram de fato encontrados naquela barraca no meio de uma grande área arborizada, mas eles não encontraram nenhuma faca. E foi somente aí que os investigadores decidiram ouvir a fita que foi encontrada, que estava dentro do gravador naquela barraca. Eles ouviram na gravação um homem falando e cantando. A voz dizia: "Escritor de mistério, qual é o seu nome? Você é um assassino, um vagabundo enlouquecido." Nas partes em que falava, o homem costumava conversar sobre sua própria família e como ele sabia que estava seguindo o caminho errado. Ele também falou sobre a melhor maneira de matar um cervo, que seria mirar nos pulmões e não no coração. Então, a certa altura da gravação, o homem disse seu nome completo. Era ele, Danny Harold Rowling. O detetive responsável disse mais tarde aos jornais que os policiais nunca haviam ouvido aquela fita antes daquele momento, e se tivessem feito, teriam pego o Danny meses antes. Em uma entrevista, 30 anos depois desse caso, o detetive responsável ainda se desculpa por seu erro, claramente assombrado. E não demorou muito para os investigadores a partir dali encontrarem o Danny, porque ele já estava preso por outros crimes menores. Ele tinha sido preso por assalto à mão armada 10 dias depois que os corpos das universitárias foram encontrados. Enquanto estava na prisão por esses delitos menores, o Danny tinha dito à polícia que ele era alcoólatra e viciado em drogas. Ele disse que bebia 2 litros de rum e tequila todos os dias e que também usava maconha e crack, mas ele negava o envolvimento nos assassinatos. No entanto, em 15 de novembro de 1991, um grande júri indiciou o Danny pelos assassinatos em primeiro grau de Sonia Larson, Christy Powell, Krista Hall, Manuel Tabota e Tracy Paulos. Ele também foi acusado de 3 acusações de agressão sexual e 3 acusações de roubo à mão armada. No dia 9 de junho, já em 92, o Danny ainda se declarava inocente de todas as acusações, e a data do julgamento foi marcada finalmente para o dia 15 de fevereiro de 1994. Antes de ser julgado pelos assassinatos, ele foi condenado por acusações de roubo federal pelo assalto ao banco. Enquanto estava na prisão, o Danny tinha mudanças nítidas de humor. Em certa ocasião, ele ficou tão furioso que jogou um vaso sanitário contra a janela de uma cela. 2 semanas depois desse incidente, em uma consulta com o psiquiatra, ele falou das vontades que ele sentia de tirar a própria vida. Mais tarde, a mãe do Danny testemunharia que seu filho foi severamente abusado mental e fisicamente pelo próprio pai. Ela disse que o pai do Danny expulsou ele de casa quando ele tinha 15 anos. E disse que o Danny foi uma criança que foi abusada desde o dia em que ele nasceu. O próprio pai do Danny tinha ciúmes dele e nunca deixou que a mãe abraçasse o próprio filho. O Danny ouvia desde muito jovem que ele estaria morto ou na prisão quando tivesse 15 anos. A autoestima dele foi destruída pela constante depreciação de seu próprio pai. Um primo e um vizinho de Danny testemunharam no julgamento a favor do Danny, e eles relataram esses mesmos abusos, que eles viam isso acontecer quase que diariamente. Esse vizinho do Danny inclusive relembrou um incidente em que o pai do Danny batia tanto no garoto no jardim da casa que várias pessoas tentaram intervir, mas o pai do Danny, com uma arma, ameaçou qualquer pessoa que ousasse intervir. Conforme foi crescendo, o Danny foi descrito por alguns antigos vizinhos como um cara solitário, tocava violão, corria sozinho, malhava às vezes e interagia com as crianças pequenas do bairro. Ele ganhou o apelido de Rambo dessas crianças por conta do hábito que ele tinha de usar
usar uniformes militares e bandanas. O Danny se casou aos 20 anos e teve uma filha, mas sua esposa se divorciou dele depois que ele apontou uma arma para ela. E depois do divórcio, ele parou de ver a filha. Na noite do dia 18 de maio de 1990, o Danny discutiu com seu pai sobre fechar as janelas do carro por conta de uma chuva. Danny saiu furioso de casa, seguido por seu pai com uma arma. Tiros foram disparados para o ar. Danny voltou mais tarde para casa, chutou a porta e confrontou seu pai. A mãe saiu correndo do quarto quando ouviu 2 tiros. Quando ela chegou na cozinha, encontrou o marido caído no chão e o Danny havia sumido. O pai do Danny levou 2 tiros e foi levado para o hospital, onde passou 1 mês internado e ficou cego de um olho. O Danny foi acusado de tentativa de homicídio e um mandado de prisão foi emitido contra ele. O Danny tinha pegado um ônibus para a Flórida e começou a viver em uma barraca na floresta. No dia 17 de setembro de 1990, o Danny se declarou culpado das 3 acusações: roubo com arma de fogo, posse de arma de fogo por um criminoso condenado e fuga de um policial. Ao longo do julgamento, devido à gravidade das acusações, o Danny renunciou ao direito que ele tinha de um advogado. O juiz então ordenou que uma avaliação psiquiátrica fosse feita, e ele foi diagnosticado com 2 possíveis transtornos, sendo o primeiro a personalidade antissocial, que é o que a gente chama de psicopatia, e psicose. Apesar dos problemas de saúde mental, os psiquiatras concluíram que ele era competente e poderia ser julgado como qualquer outra pessoa. Nos meses seguintes, o Danny foi condenado e recebeu uma sentença de prisão perpétua pelo assalto a banco. E muito provavelmente por já ter sido condenado à prisão perpétua por esse assalto a banco, que o Danny começou a contar e confessar o envolvimento que ele tinha nos assassinatos das universitárias. E durante um interrogatório, ele contou detalhes arrepiantes sobre os assassinatos para os investigadores. O Danny confessou que na verdade chegou a voltar para a casa de uma das vítimas, mais especificamente a Crystal, depois de já ter matado ela, porque pensou que ele havia deixado a carteira para trás. E foi então, quando ele voltou para buscar a carteira, que ele decidiu que, como ele já estava lá, iria terminar o trabalho e decapitar o corpo. Ele também disse que agiu totalmente sozinho e confirmou que o antigo suspeito da polícia, o Ed Humphrey, que ele não estava envolvido. O Danny também disse que sua outra personalidade, que ele chamava de Gêmeos, que foi na verdade quem o levou a matar. Ele deu à polícia vários motivos e disse que queria matar uma pessoa para cada um dos 8 anos que ele passou na prisão, e também disse que queria se tornar um serial killer superstar. O Danny disse que cometeu os assassinatos por um único motivo: ele adorava matar. O Danny supostamente acreditava que tinha outras personalidades, mas na verdade ele não tinha múltiplas personalidades, ele apenas jogava a culpa nessas outras personalidades que ele mesmo criava. Fotos da cena do crime foram mostradas durante o julgamento e eram tão perturbadoras que um jurado revelou mais tarde que as fotos foram tão horríveis de serem vistas que ele não conseguiu dormir nos primeiros 3 dias após o julgamento. Finalmente, no dia 24 de março de 1994, após deliberar por 5 horas, o júri recomendou por unanimidade que o Danny fosse condenado à morte por cada assassinato. E no dia 20 de abril, o juiz sentenciou o Danny à morte por cada um dos assassinatos e a prisão perpétua por cada uma das outras ocorrências. Antes do Danny ser executado, ele entregou um bilhete para um ministro. A nota, na verdade, era uma carta onde o Danny confessava a autoria dos assassinatos daquela família, do Tom Grinson. O Danny ainda encerrava a carta dizendo que tinha chorado um oceano de lágrimas e que a tristeza flutuava em um mar de arrependimento. A última refeição que o Danny pediu consistiu em uma calda de lagosta, camarão, batata assada, cheesecake de morango e chá doce. O Danny não teve nenhuma última palavra. Em vez disso, ele cantou um hino gospel com uma voz clara, considerada calma. Fora da prisão, pessoas que não eram favoráveis à pena de morte formavam um círculo cantando depois que o Danny foi declarado oficialmente morto.
Os manifestantes da pena de morte disseram que a execução serviu apenas para fornecer a Danny a atenção adicional que ele desejava como um psicopata. No entanto, amigos e familiares disseram que a execução abriu velhas feridas, mas que eles não se arrependiam. Pouco depois do final do julgamento, um memorial foi pintado em uma das paredes da Universidade da Flórida. Essa parede foi palco de todo tipo de grafite e onde se celebraram muitos eventos ali da universidade. No mural está escrito: "Lembre-se de 1990, para sempre em nossos corações", e o nome de todas as vítimas conhecidas de Danny, em memória de Sonia Larson, Christian Power, Krista Roy, Tracy Paul e Manuel Tabata. E muito obrigado por ter me assistido até aqui. Te vejo em outro vídeo.